Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu tô aqui na dúvida se eu falo para a parte de lá ou se eu falo para a parte de cá. Que a parte de lá tem poucas pessoas, mas de desencarnado deve estar lotado. Só que aqui a parte de encarnado está crescendo, né? Mas muito bem. A gente vai chegar no consenso, vou ficar aqui no meio. E pior que agora está filmando, não posso correr para lá nem para cá. Não, pode ficar tranquilo, Mário. Vou facilitar para você. Gente, é uma felicidade muito grande a gente estar aqui conversando com vocês na noite de hoje, explanando, trazendo para vocês uma reflexão sobre a noite de hoje, como a nossa companheira muito bem lembrou, que vem estar nos trazendo a lembrança do Natal. E é muito interessante quando a gente fala do Natal, e embora fique parecendo até piegas essa fala, essa reflexão, é sempre interessante a gente dizer que quando chega a data do Natal, muitas das vezes a gente fica num corre-corre de muita coisa, lembrando de várias coisas, procurando lembrar do presente, procurando lembrar do compromisso, procurando dar conta da ceia, etc, etc. Mas muitas das vezes nós não nos recordamos do verdadeiro aniversariante, do porquê que essa data se comemora, do porquê que essa data se faz. E por que ela é tão lembrada, relembrada, festejada e ano após ano festejada. É interessante nós percebermos que o Natal, comercialmente falando, ele é um momento também onde a gente procura estar confraternizando uns com os outros, dando ali a nossa contribuição, dando ali a nossa presença para o outro, para o companheiro, para aquele que esteve conosco o ano todo. E o próprio momento, ele já nos sensibiliza. O Natal, por si só, já é uma data que nos sensibiliza. E muitos amigos de doutrina sempre vai nos dizer e nos lembrar que é o seguinte, assim, olha, essa data natalícia, essa data do Natal, onde nós lembramos da vinda de Jesus ao mundo, ela é muito importante, principalmente porque é um instante em que a espiritualidade maior aproveita para jogar os seus fluidos, para estar jogando as suas boas sintonias. E nós, por sua vez, certo? Por sua vez, nos mostramos abertos para resgatar, para puxar essas boas sintonias. Então, eu gostaria de estar trazendo para vocês, a gente está fugindo um pouquinho à risca disso aqui, uma fala do Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva. E eu vou pedir licença para vocês para estar lendo essa passagem na qual vai fundamentar o nosso estudo de hoje. Por acaso, o tema é Renova-te sempre. É o capítulo 141 do livro Fonte Viva. E Emmanuel nos chama a atenção para uma fala do espírito do apóstolo Paulo, que nos lembra: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E é interessante a gente procurar refletir nessa fala. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É uma frase de Paulo de Tarso. Inspirado nessa frase,
o Espírito Emmanuel nos coloca o seguinte: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do homem em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Seja otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. E é esse o lembrete do Espírito Emmanuel, que dá título a essa sua mensagem: renova-te sempre. E nós aqui chamamos atenção para essa fala do Espírito Emmanuel para lembrarmos, acima de tudo, que Natal é um tempo, sim, de renovação. É um instante, sim, de sensibilização. Mas é importante que, acima de tudo, essa sensibilização não se perca no falso emocionalismo. É necessário que nós possamos utilizar desse instante, desse momento, dessa data, para refletirmos sobre a nossa condição e sobre a proposta de Jesus. Auxiliado ainda pelo Espírito Emmanuel, buscando no livro A Caminho da Luz, nós vamos observar Jesus, um ser crístico, ou seja, um ser de luz, luz assumida, luz conduzida, luz conscientizada. Jesus como um dos governadores do nosso orbe, aceita em uma reunião feita nas proximidades da esfera terrestre reencarnar aqui, em solo terrestre. Segundo nos coloca o Espírito Emmanuel, na sua historicidade espiritual, o Espírito que veio a reencarnar como Jesus na pequena cidadezinha de Nazaré. Ele, aliás, Belém, mas se fazendo como um daqueles que viviam na cidade de Nazaré, Jesus
precisou de anos e anos, para que a sua luz, para que a sua dimensão cósmica e esclarecedora pudesse cada vez mais abaixar para se nivelar conosco, Segundo nos coloca o mesmo Espírito, Emmanuel, dentro das suas pesquisas, trazido das tradições históricas do mundo espiritual, no Antigo Testamento, aquele Espírito que se denomina Yahvé ou Javé e que direciona povos e que conversa com Moisés, conduzindo o mesmo para o Monte Sinai, a fim de ali estar trazendo os 10 mandamentos, as leis de Deus, é o mesmo Espírito que depois reencarnaria como Jesus. E esse Espírito vem numa condição de humildade, vem numa condição de simplicidade, para nos mostrar que é na simplicidade, que é na humildade, que é na lei de caridade que se cria o extraordinário. É ali que nasce e renasce aquilo que vai fazer a diferença no mundo. E Jesus, esse ser crístico, ele faz uma diferença tal que quando aqui reencarnado, depois que passa toda a sua trajetória de exemplificação, divide o mundo em antes dele e depois dele. E é interessante nós refletirmos sobre isso, porque se nós formos raciocinar sobre as grandes personalidades históricas que nós tivemos no mundo, vamos perceber que tivemos criaturas, personalidades, pessoas mais ou menos poderosas que Jesus do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico e, por que não dizer, do ponto de vista humanista, como um Sócrates, como um Platão, como um Aristóteles. Na política nós podemos buscar então um Alexandre da Macedônia. Podemos buscar ainda o grande legislador que foi Moisés, que tinham tradições aristocráticas, que possuía iniciações, estudos, ciência, que os conduziam a formatar uma linha de pensamento. Por que então Jesus faz essa diferença no mundo? Porque aquele filho daquele carpinteiro chamado José fez essa diferença no mundo. Qual é esse diferencial? Que poder possuía esse homem? Que, segundo os historiadores, andava descalço pelas ruas de Nazaré, pelas praias da Galileia, fazendo as suas pregações àqueles que queriam ouvir ou não, tratando a todos com igual interesse, o interesse humano, seja ele um grande rei, um grande aristocrata, ou seja ela uma prostituta de Magdala, seja ele um publicano, ou seja ele um pescador. Jesus a todos tratavam com igual interesse, sem nenhuma diferenciação. E, naturalmente, sem escrever nada, porque nada escrito ele deixou. Ele fez a diferença no mundo. Ele fez a diferença no mundo. De tal forma, voltando a repetir, que divide a história da humanidade em antes dele e depois dele. Teólogos, estudiosos, filósofos, cientistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos
e tantos outros debruçaram sobre os evangelhos para procurar entender o que significava esse homem, o que significa essa personalidade na história da nossa humanidade, e constataram que o grande diferencial que esse Jesus da cidade de Nazaré, nascido em Belém, trouxe de diferente para o mundo foi a prática, foi a praticidade das suas ideias, foi a exemplificação. Enquanto tantos outros trouxeram as suas linhas de pensamento, os seus estudos, trouxeram as suas propostas de legislação, trouxeram as suas normas, fincaram o seu poderio, as suas revoluções políticas, sociais, econômicas. Jesus nos traz, no seu exemplo, a revolução espiritual. E essa revolução, ela possui tal sentido, ela possui uma tal força, que ela nunca ficou esquecida. Há mais de 2000 anos que essa revolução, a revolução espiritual, é falada, é lembrada, é estudada e festejada no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro, com o seu nascimento. Se eu for perguntar para vocês aqui agora, o que foi a Revolução Francesa, é possível que uma ou outra pessoa até me fale o que foi. Mas dizer onde é que ela começou e como ela terminou, eu duvido muito que vão dizer. Se eu perguntar aqui agora o que foi uma revolução na arte grega, o que foi uma revolução renascentista na época medieval, uma ou outra pessoa vão me dar notícia disso aí. Mas quando eu falo sobre a revolução espiritual que Jesus nos passa, que Jesus nos traz, e pergunto, que revolução era essa? A pessoa vai ficar um pouco engasgada, apertada, mas no final das contas, ela vai dizer com certeza, a revolução do amor. Porque é esta a proposta de Jesus, a revolução do amor, que nos motiva e nos faz perseverar na nossa continuidade e caminhada espiritual. Portanto, quando o Espírito Emmanuel nos chama a atenção para o renova-te sempre, é interessante nós nos apegarmos a essa frase, porque o Natal, na sua proposta natalícia, na sua proposta de nascimento, está nos chamando a atenção para nascermos de novo, para uma nova atualidade, para uma nova época, para um novo momento. E esse momento e essa época não é simplesmente uma história, uma parte existencial da nossa vida, não. É mais uma vez uma guinada espiritual que nós somos convidados a dar na nossa trajetória reencarnatória. Esta é a proposta de Jesus. Esta é a proposta do seu nascimento. Essa é a proposta da sua vinda no mundo de hoje. E é por isso que ele faz a diferença. Para mostrar a cada um de nós, presentes aqui nesse salão do Centro Jesus de Nazaré, que somos criaturas diferentes, que não pertencemos a uma época, que não pertencemos a um instante histórico. Nós pertencemos a uma imortalidade. Tivemos um início, mas não teremos um fim. Isso somos nós. Quando Jesus, no final do Sermão do Monte, nos chama a atenção, vós sois deuses, brilha a vossa luz diante do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. É um alerta que ele nos dá para nos mostrar qual é verdadeiramente a nossa condição. A de que somos seres crísticos como ele.
porque ele ainda afirma: tudo que eu fiz, tudo que eu faço, vós também podeis, e muito mais. E quando ele diz que vós também podeis, ele está dizendo que vós também podeis serdes governadores, não da sua trajetória existencial, não apenas desse plano terrestre, mas de um mundo, de uma galáxia, porque nós, na nossa condição divina, somos chamados e convidados a darmos continuidade ao trabalho do Pai. Por isso Jesus dizer, mais uma vez afirmando na sua proposta: o Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. E é esse o meu papel, dar continuidade ao trabalho do Pai, ao trabalho de Deus, do Pai Maior. Observamos então esse Jesus sendo trazido para nós, principalmente sob o enfoque da doutrina espírita, de uma forma mais humanista, mais prática, mais ativa, revolucionária, por que não dizer? Observamos esse Jesus saindo dos palcos do crucifixo, do monte do Calvário, para chegar até nós como irmão, como companheiro de caminhada. Uma das coisas mais belas e mais bem intuídas que eu já vi aqui dentro do trabalho dessa casa foi essa imagem na qual se liga o Centro Espírita Jesus de Nazaré, um Jesus iluminado, um Jesus ativo, um Jesus que nos convida para uma caminhada de verdade e de vida. E é esse o Jesus que está nascendo nesse dia 24 de dezembro para 25 de dezembro. É esse Jesus trazido pela doutrina espírita na sua proposta. Quando observamos na questão 625, certíssimo, nós vamos observar Kardec indagando aos amigos espirituais: se tivesses que nos dar um modelo de vida ao qual nós pudéssemos seguir, que modelo seria esse? E os espíritos, de uma forma muito simples, entre aspas, e objetiva, irá dizer: vede Jesus. É interessante nós observarmos essa passagem no Livro dos Espíritos, porque na questão 626, logo depois da 625, Kardec vai fazer uma outra pergunta que nada tem a ver com a 625, mas a gente observa uma certa pressão no codificador, Allan Kardec, que fez a pergunta. E logo na pergunta 627, ele volta à carga perguntando: mas se o grande exemplo que nos é dado é Jesus, por que vós trazeis essas informações do mundo espiritual? Qual a necessidade do trabalho desta codificação espírita? Qual a utilidade de toda essa pesquisa no mundo espiritual, já que a proposta, o exemplo, é aquela trazida por Jesus? De que vale então a doutrina espírita nesse sentido de educação, nesse sentido de caminhada da humanidade? E então vêm os amigos espirituais trazendo uma grande lição para o codificador, chamando a atenção de que muito daquilo que Jesus trouxe na sua proposta primitiva, no sentido de primeiro, no sentido de ser a essência, o início de tudo, ficou esquecido no decorrer da caminhada do desenvolvimento da própria humanidade. Porque Jesus vem e traz a sua proposta de amor de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma utilitária, de uma forma exemplificável. E então vem
Todos os homens, mais uma vez equivocados, querendo adaptar aquelas palavras, querendo adaptar aquele evangelho, aquele exemplo, aquela proposta, segundo a sua ciência. E então faz-se teologias, criam-se igrejas, montam-se mausoléus, estátuas, imagens, puseram até iniciados, para legislar tudo isso. Então os amigos espirituais vão dizer: a proposta do Espiritismo é resgatar esse cristianismo redivivo. A proposta do Espiritismo é trazer de novo aquele Jesus que ficou esquecido lá nos tempos antigos, lá nos tempos da Israel pequenina, lá nos tempos da pequena Nazaré, para os dias de hoje, na sua simplicidade. Me recordo ainda do companheiro Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, quando indagado por um repórter: qual que é a proposta do Espiritismo, senhor? E Leon Denis, com muita tranquilidade, dirá: a proposta do Espiritismo é justamente a revivescência do cristianismo. Notem bem a palavra, revivescência do cristianismo. Reviver na essência aquilo que é, não é que foi, é aquilo que é o cristianismo. Essa é a proposta do Espiritismo. Convido, desafio a todos aqui a ler as obras de André Luiz, a ler as obras de Emmanuel, a ler os livros de Joana de Ângeles. Observem bem, todos eles fundamentados na proposta de Jesus, não fundamentados numa teologia, não chamando atenção para aquele ou aquele outro iniciado, não. O exemplo é sempre Jesus. Eu me recordo de uma história de Divaldo Pereira Franco, quando estava iniciando na sua mediunidade. E ele, então, iniciando ali na sua mediunidade, queria saber quem era o seu mentor. Hoje nós sabemos, A sua mentora é Joana de Ângeles. Mas Divaldo, no início do seu trabalho mediúnico, não sabia o nome dela. Nem sabia se era mentora ou se era mentor, porque tanto faz. Mas para Divaldo isso tinha uma diferença. Isso devia, segundo ele, iria ter um grande sentido. Afinal de contas, Chico tinha um mentor, Emmanuel, André Luiz. Outros tantos, como Ivone do Amaral Pereira, tinham mentor, Charles, Victor Hugo. Por que ele também não deveria ter um mentor? E sempre que vinha às reuniões mediúnicas, ele começava a psicografar mensagens. É o meu mentor, e agora eu vou vir com o nome dele. Mas o danado do espírito escrevia: um espírito amigo. E Divaldo ficava danado. Mas por que ele não põe o nome? É o meu espírito amigo, é o meu mentor. Bota um nominho aí, pelo amor de Deus, para ver se ganha uma credibilidade. E nada de aparecer o nome do danado. Um belo dia, esse espírito mentor de Divaldo, que ainda não dava o nome, começou a se mostrar para Divaldo. E Divaldo então perguntou: a senhora é a minha mentora? Sou. Eu queria um nome. Então o espírito disse: para que um nome? Para eu saber quem é o meu mentor. Mas você já tem um mentor. Antes de mim, passando essas mensagens para você, você já tinha um mentor. É você que não tinha se atinado. E quem é esse meu mentor? Divaldo perguntando na sua ingenuidade. E então o Espírito responde: meu filho, o seu mentor é Jesus. Jesus de Nazaré.
Mas é o seguinte, esse é o mentor de todo mundo. Eu queria um mentorzinho assim, só meu. Sabe? Uma coisa personal. Entendeu? Esse aqui é do Divaldo. Esse aqui é do Vanduil. Entendeu? Eu queria um mentorzinho só meu. E então o Espírito amigo irá dizer: se queres o nome, então eu lhe dou. Meu nome é Joana. Joana de Ângeles. Mas fiques sabendo desde já que mentores vão e vai. Personalidades, presenças passam por nós, existência após existência, mas não continuam. Na sua trajetória permanece apenas Jesus, o grande mentor nascido na cidade de Nazaré. Vejam vocês, que sabedoria! Vejam vocês, que trabalho fantástico! Está vendo a emoção do momento? Até a chuva resolveu cair mais agora. Esse é um instante, esse é um momento para nos voltarmos não apenas para o Jesus histórico, para nos voltarmos não apenas para aquele homem que estagiou aqui no mundo. Muitos querem saber quem foi Jesus, onde ele nasceu, por onde ele passou, com quem ele andou, o que ele falou, se ele escreveu alguma coisa, se ele realmente fez algum milagre ou não, se ele realmente curou as dores ou não. E o Sermão do Monte, aonde foi que ele falou esse Sermão do Monte? Será que foi no alto de uma montanha? Será que foi em cima de uma pedra? Será que foi no meio de uma praça? E as pessoas ficam pesquisando. Há poucos anos nós tivemos aí a febre do Código da Vinci, que quis colocar Jesus como uma pessoa 100% humanizada. Ele teve um caso com Maria de Madalena, e etc. E vão viajando, e viajando, e viajando, e viajando, em histórias, e versões, e nos lembra Allan Kardec, o grande codificador. Nessas viagens, nessas pesquisas, nesses estudos, queremos dar nome e pronome para Jesus na sua vinda aqui da terra, mas poucos são aqueles que querem verdadeiramente estudar a sua mensagem, estudar o seu exemplo e viver aquilo que ele viveu, Eu me recordo de uma companheira que falava com muita graça e com humor. Ela dizia assim: olha, todo mundo quer ser o médium Chico Xavier. Porque na hora que fala Chico Xavier, o grande médium, aquele que psicografava a mensagem, meu filhinho, minha filhinha, conversava com Emmanuel, conversava com André Luiz, escrevia livros, fazia caridade, etc. e tal. Todo mundo quer ser o médium Chico Xavier. Mas poucos são aqueles que querem ser o homem Chico Xavier. O homem Chico Xavier, que levava cuspe da igreja, que chegava nas ruas, as portas eram fechadas para não vê-lo passar, que tinha problemas sérios no seu corpo físico, no seu organismo, problemas oculares, dores de cabeça, angina, problemas nos rins, problemas no estômago, dificuldades variadas no seu corpo físico. Esse Chico Xavier a gente não quer ser, não. Esse Chico que passou pelas suas dificuldades, e mesmo passando pelas suas dificuldades, deu ali a exemplificação do homem crístico, do homem de bem, que queria o amor acima de tudo para com o próximo. Esse é meio difícil da gente querer ser. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já devem ter assistido Pinga Fogo com Chico Xavier. Um programa que teve na Rede Tupi, onde ele foi entrevistado sobre variados assuntos. E de forma fantástica, Chico responde a todas as perguntas, sem deixar nenhuma no vazio. Aquele programa
segundo constata os grandes pesquisadores do espiritismo nos dias atuais, foi o momento que Chico divulgou o espiritismo para a mídia. Trouxe aquela doutrina de uma forma científica, filosófica e com consequências morais. Aquele momento em que ele foi entrevistado ali no grande Pinga Fogo, porque o nome do programa era esse, com Saulo Gomes, foi o momento em que Chico Xavier trouxe a doutrina espírita para o público em geral. E ele ali se mostrou realmente como Chico Xavier. Poucas pessoas sabem que naquele programa da Rede Tupi, em que Chico respondia tantas perguntas, ele sofria de dores terríveis da próstata que estava inflamada, tendo que, meses depois, ter que submeter a uma cirurgia. Esse Chico é difícil da gente querer ser. E assim é Jesus. Assim é Jesus, esse ser crístico, esse ser poderoso que diferencia a humanidade, e antes dele e depois dele. Esse é difícil. Aquele que passou por tantas dificuldades, aquele que enfrentou tantos problemas, aquele que mesmo trazendo uma consciência divina não foi entendido, e mesmo não entendido, não deixou de amar menos o ser humano que estava com ele no caminho. A prostituta, o aristocrata, o pescador, o publicano e tantos outros. Esse mesmo Jesus, que no alto da sua agonia, pregado em uma cruz, por aqueles que diziam amá-lo, esse mesmo Jesus ainda aproveita esse momento de agonia para lembrar a Deus Pai: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É necessário que eles voltem, que nós voltemos e retornemos nesta terra variadas vezes, para que se feche, para que se concretize o nosso processo evolutivo. Esse Jesus era um ser consciencial. Esse Jesus, em um tempo de guerra, em um tempo de revolução, em um tempo de dente por dente, olho por olho, ele ousou, vejam bem, meus irmãos, ele ousou a dizer para todos aqueles que lá estavam: perdoai, perdoai o mal que lhe é feito, perdoai. E como se não bastasse, ainda reafirma em cima desta proposta: amai os vossos inimigos, porque galardão vocês têm em amar aqueles que amam vocês. Vejam, era algo revolucionário. É algo revolucionário, até mesmo para os dias atuais. E na atualidade, nós observamos livros e mais livros, propostas psicológicas, propostas sociológicas, por incrível que pareça, tirando o evangelho da prateleira e dizendo: isso é atual. Nós observamos estudiosos trazendo Jesus como o grande psicoterapeuta, como um grande psicoterapeuta, como um grande homem que ousou a falar, não para um momento histórico, não para um instante da existência, ele ousou falar para um coração atemporal, que não tinha tempo, que continuava. Ele ousou falar para o nosso coração, ele ousou falar para o nosso psiquismo, e isso não se perde. E isso não fica legado no passado, continua até os dias atuais. Com formato profundamente
atual, presente e desafiador para o nosso crescimento. Há pouco tempo, lendo um desses livros de psicologia, fiquei sabendo da história de um grande psicólogo que tinha uma escola na França. Esse grande psicólogo, na sua escola na França, estudava apenas aquelas pessoas que realmente tinham interesse no estudo, tinham interesse no assunto ao qual ele dissertava. Mas dentre a sua escola, altamente selecionada, existia um rapaz chamado Anton. Esse rapaz era aquela espécie do tipo ovelha negra da família, profundamente irônico, criticava os colegas, falava palavrões, fazia comentários em momentos indevidos, e os colegas, por sua vez, ficavam irritados. E ele continuava nessa escola e o mestre nada falava daquele rapaz, Anton, que continuava com a sua proposta de ironia, que continuava com a sua proposta de crítica e assim por diante. Certa feita, o grande mestre teve que viajar. Ele viajou. E então ali ficou apenas os alunos. E num dia especial, eles se irritaram mais do que deviam com Anton, com os seus comentários, com a sua ironia. E de forma consensual, eles resolveram expulsar Anton daquele colégio. Vai embora. Esse lugar, esse canto aqui não serve para você. Essa escola não te pertence. Vai embora. E Anton, de forma desafiadora e orgulhosa, realmente deixou a escola. Logo depois, o grande mestre voltou para a escola, o grande professor, e começou com as suas aulas. Mas nas suas aulas, ele deu falta, sentiu falta, por incrível que pareça, sentiu falta de Anton, com seus comentários irônicos. E disse: onde é que está o rapaz? Ele disse: professor, nós expulsamos ele da escola. Essa escola não é lugar para ele. Nós o mandamos embora. O grande professor, sem falar nada, saiu novamente da escola e foi pelas ruas da França procurando o seu ex-aluno, Anton, e foi encontrá-lo em um bordel, embebedado, em meio a prostitutas, e o chamou para conversar. Disse o professor, eu gostaria que você voltasse para a nossa escola. E Anton disse: aquilo lá não é lugar para mim. Eu sou mais. Na sua prepotência, na sua arrogância, Anton criou uma genialidade própria dele. Eu sou muito mais do que aquilo. Ninguém me entende. Disse o professor, mas eu gostaria que você voltasse. Mas eu não volto. Eu não volto. Então o professor fez uma proposta irrecusável. Eu pago para você estudar em minha escola. E é claro, nunca teve bobo numa proposta dessa, né? Ele voltou para a escola. E no dia seguinte, o professor dando aula e Anton no meio da turma, fazendo seus comentários chulos, irônicos, raivosos. E as pessoas, olhando para ele, percebeu que ali havia o dedinho do professor, que ele foi trazido pelo professor. E Anton não deixava nada escondido, dizia: eu voltei, porque vocês pagam, mas eu sou pago para estudar aqui. E procuraram o grande professor e disse: mestre, que loucura é essa? Trazer esse rapaz aqui com as suas ironias, com a sua proposta raivosa, soltando aqui as suas picuinhas, os seus comentários chulos. Para quê? E disse então o grande mestre: esse é o papel dele.
atiçar vocês. Esse é o papel dele. Instigar vocês. Esse é o papel dele. Ah, mas qual que é o nosso papel? O papel de vocês é o de compreender. É o de entender. E por que não? Perdoar. Por que não? Perdoar. Porque se vocês não entendem, um colega que estão com vocês na classe, na sua dificuldade, que entendimento vocês vão ter? Que vocês serão futuros psicólogos. Vejam. E Jesus, nessa sua proposta, vem nos trazer esse exemplo simples para que nos humanizemos, para que nos harmonizemos, para harmonizar o mundo, para humanizar a humanidade. Não foi por outro motivo que Gandhi disse: quereis ver transformação no mundo? Seja você a transformação que você quer ver no mundo. Começando de pequenas atitudes. Começando por pequenos gestos. Um sorriso, um olhar, um ouvido que você dá para um comentário do outro, uma pontuação certa, direcionada com misericórdia, de forma sempre a auxiliar e a ajudar, nunca a prejudicar. Isso somos nós, em nosso papel crístico. Papel crístico assumido por um Francisco de Assis, por exemplo, que saía pelas ruas de Assis dizendo: Senhor, Deus, meu Pai, quem sois vós para se lembrar de mim? Sou um simples verme frente à vossa perfeição, mas procuro cumprir com o meu papel. Certa feita, capinava à frente de uma pequena igrejinha, a igrejinha de São Damião. E então um de seus irmãos e seus companheiros chegou até ele, Francisco de Assis, e disse: nobre irmão, se por acaso a morte viesse lhe visitar hoje, o que você faria? E Francisco de Assis parou, olhou para o irmão e disse: se a morte viesse me visitar hoje, o que eu faria? O que você faria? Francisco olhou para a enxada e disse: continuaria a capinar. Continuaria com o meu trabalho, porque não existe morte, existe vida. Nunca existiu vida após a morte. Sempre existiu vida após a vida. Sempre. Não foi por outro motivo, pensando em Jesus, nascendo e renascendo todos os dias, que Teresa de Ávila, considerada pela igreja uma grande doutora, saía pelas ruas de Ávila, mendigando moedas. E certa feita foi bater na porta do príncipe de Ávila. E o príncipe, vendo-a, disse: o que quereis aqui, Teresa? Moedas? Moedas para quê? Para ajudar a quem? Para fazer diferença a que planeta? Você, seu amontoado de velhos, sua tuberculose, porque era doente, poderá modificar o quê? E Teresa de Ávila sorria com infantilidade e dizia: ah, Senhor, não posso nada, mas eu, Teresa, meu amontoado de velhos, minha tuberculose e Jesus, posso isso e muito mais. Nesse mesmo sentido, buscando esse mesmo exemplo de Jesus nascendo e renascendo a cada momento, a cada dia, a cada instante, a cada 25 de dezembro, é que uma senhora professora de língua inglesa em uma cidadezinha da Índia percebeu que na periferia daquela cidade existia jovens, pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever.
muito menos assinar o próprio nome. Isso foi o bastante para que ela, se condoendo, no sentido de compaixão, para com aquelas individualidades morando naquela periferia, deixasse a sua escola, deixasse o seu cargo de professora de língua inglesa para crianças aristocráticas e fosse para as vielas, para as ruas de Calcutá, alfabetizar aquelas crianças. Qual era o nome dessa mulher? Pouco importa. Chamam-na de Teresa. Teresa de Calcutá. E como é que essa mulher ensinou, alfabetizou a tantas crianças, a tantos jovens, a tantos homens e mulheres a ler e escrever e assinar o próprio nome? Porque não tinha lápis, não tinha papel, não tinha borracha, não tinha escola, não tinha prédio, muito menos carteira. Isso não foi empecilho para ela. Pegava gravetos das árvores, escrevia na areia, apagava com a planta dos pés, tornava a escrever, tornava a apagar, tornava a escrever. E na sua insistência, motivada pelo amor, motivada por um Jesus nascendo e renascendo cada vez mais, modificou consciências, alfabetizou criaturas, não apenas no seu sentido intelectual, mas no seu sentido emocional, no seu sentido sentimental. Esse é o sentido do Natal. É nos trazer uma modificação interior, como nos lembra Emmanuel, renovando sempre. Me desculpe a alguns que por acaso achem que essa nossa fala é carregada de doutrinarismo, mas aqui a gente não quer converter ninguém. Quer apenas apresentar uma proposta para aqueles que querem algo mais do que um mundo com seus empecilhos, com as suas depressões, com as suas dificuldades. Este é Jesus, nascendo e renascendo. Esse é o grande exemplo de um Pai que nos sonda cada vez mais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa mensagem final que conclui a nossa fala. Gostaria de pedir a concentração de cada um, de cada qual, para que levem essa mensagem para dentro dos seus lares, para o instante da sua ceia, em que estiverem confraternizando com os seus. Escutemos com o coração. Jesus companheiro. Jesus curador. Jesus sorriso. Jesus companheiro. Busquemos esse amigo que lembra de nós.
Mesmo Jesus que nos busca pela mão. Jesus que nos espera, que nos compra. Vejamos o Jesus do verdade. Jesus reflexivo. Compreende as dores do nosso coração. A todos, Muita paz. Feliz Natal. Muita paz.